Queridos irmãos, queridas irmãs, meditemos a palavra de Deus desta quarta-feira. O Evangelho é extraído de São Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. O Evangelho nos apresenta aquele episódio belíssimo que Jesus faz a multiplicação dos pães. E conforme diz o Evangelho, saciou 5.000 homens. 5.000 homens foram saciados com os pães que Jesus ali, de forma milagrosa, multiplicou. Depois que saciou a multidão, Jesus então pede aos discípulos que vão para Betsaida, e para irem para Betsaida, é claro, tinham que atravessar aquela parte do mar, e eles então entram no barco. Quando chega a noite, Jesus se recolhe em oração e vai, claro, estar com o Pai de forma reservada em oração. Enquanto isso, as ondas do mar se tornam um pouco violentas e os discípulos estão como que à deriva, isto é, sem o controle do barco. É quando Jesus vem ao encontro deles, caminhando sobre as águas. E eles de início não percebem que é Jesus, claro, ficam também um pouco, talvez, amedrontados com o que estão vendo. As ondas fortes, o mar agitado, o barco sem controle da parte deles e ainda mais vendo alguém caminhando sobre as águas. Jesus então se aproxima deles. Quando entra no barco, tudo se acalma e os discípulos ali recebem de Jesus uma palavra de confiança, coragem. Sou eu, não tenhas medo. Meus irmãos, minhas irmãs, o primeiro momento do Evangelho, Jesus entra em oração. Aqui é muito significativo para nós. Não pode haver uma vida cristã autêntica, sadia, realmente de conforto pessoal e de encontro com Deus, se a pessoa humana não tem esse contato direto com Deus neste espaço que nosso Senhor criou para nós, que é a oração. Ele mesmo se reserva, e nós vamos encontrar muitas vezes nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus que se recolhe em oração. E o que Jesus conversava com o Pai? Com certeza suas preocupações pessoais em relação a nós. Depois de um momento como este, homens e mulheres com fome, e ele multiplica pães, peixes, para dar alimento a essas pessoas. O que Jesus conversou com o Pai? É claro que a fome maior da humanidade é a fome de Deus. Esta é a fome insaciável que o homem vai sentir, a pessoa humana vai sentir, enquanto não encontra Deus. Santo Agostinho vai dizer muito bem, de forma até poética e muito eloquente, já no primeiro momento dos escritos que ele fez, que é o livro de suas Confissões. O coração humano vai estar sempre inquieto, enquanto não repousar em Deus. Então, nosso Senhor, com certeza, se recolhe em oração depois de um momento como este, da multiplicação dos pães, que sacia, entre aspas, a fome daquele povo, a fome material. Com certeza ele vai ao Pai e diz: Pai,
Olha como o povo está parecendo ovelhas sem pastor. É claro que muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a fome maior da humanidade é exatamente o alimento que é Deus, que falta na vida do homem, na vida da mulher. Quando o homem tem Deus, ele cria situações para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Quando o homem não tem Deus, ele cria situações difíceis para si e para os demais. Porque um coração que não tem Deus é um coração violento, carregado de maldade. E não se preocupa com a vida dos outros. Não se preocupa. Agora me vem à memória, aqui nós temos até um livro, cuja capa, porque fala dele, Bento XVI, é um livro que são 2 volumes que retratam a vida de Bento XVI. Aqui me vem à memória uma coisa muito bonita. Bento XVI, já cansado, visitou o campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha. Auschwitz, todos nós sabemos que foi vítima da grande mortandade, do desrespeito humano na época de Hitler. Bento XVI ali no silêncio, olhando o silêncio tenebroso do campo de concentração, onde foram mortos mais de 6 milhões de pessoas. Quando ele terminou a visita, que sentou, que ficou ali um momento de silêncio, ele olhou para os repórteres e disse: Auschwitz é para nós compreendermos o homem, quando não tem Deus, do que ele é capaz. Olha a reflexão deste grande personagem da igreja, este grande teólogo. Auschwitz, a mortandade de 6 milhões de filhos e filhas de Deus. Isto aqui significa, para a história da humanidade, o que o homem é capaz quando ele não tem Deus na vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a maior fome que o mundo sente é a fome de Deus. Quando o homem tem Deus, ele cria situações de paz, de alegria, de bonança, de vida em abundância para os demais homens e mulheres. Então Jesus entra em oração exatamente para dizer ao Pai: olha, Pai, a situação é esta. É claro que nosso Senhor se fortalecia também na oração para continuar sua missão neste mundo. Quando sai dali, ele vai ao encontro dos discípulos e os discípulos estão passando por um momento difícil, o barco quase que afundando. E quando Jesus entra no barco, tudo se acalma, mas ele diz para os discípulos: coragem, sou eu, não tenhas medo. Jesus mostra para os discípulos que na nossa vida, quando nós o temos, tudo entra em uma profunda calmaria, mesmo em meio à agitação. É Ele quem dá equilíbrio à vida humana. E na vida, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos de equilíbrio. E o equilíbrio na vida da gente deve ser Deus, deve ser o Evangelho, deve ser a Eucaristia. Quando o homem não tem Deus dentro do seu barco, o barco da sua vida, o barco da sua família, o barco da sua empresa, o barco existencial de sua própria vida, a sua vida vai estar sempre à deriva. É preciso trazer Jesus para dentro da nossa vida, para dentro do nosso barco existencial. Aí tudo muda, tudo se transforma. Então peçamos a Deus, nesta quarta-feira, este Evangelho maravilhoso,
que Ele nos dê coragem. Não tenhamos medo de seguir nosso Senhor. Em um mundo que quer tirar Deus do seu coração, da sua vida, da sua casa, da sua família, nosso Senhor diz hoje para mim e para você: coragem, sou eu, não tenhas medo, não tenha medo de levar Jesus para dentro da sua convivência humana. Eu costumo dizer que Ele não tira nada de ninguém. Nosso Senhor não tira nada de ninguém, Ele só acrescenta. Se Ele entrar no barco de sua vida, você vai ver que a sua vida se transforma. Ele vai acrescentar alegria interior, paz, felicidade, e Ele vai acrescentar também, Ele vai abrir portas para você e vai fazer de você um homem feliz, uma mulher feliz, um jovem, uma jovem feliz. Então permita que nosso Senhor entre no barco da sua existência humana e tudo será paz, tranquilidade. Peço a você que tem o QR Code aí na tela do canal e você participe ajudando este canal para que a palavra de Deus possa chegar a muitas vidas, a muitos corações. Então, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Pela intercessão do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.